Louvado seja Deus pelo privilégio que a gente tem de estar reunidos no seu nome, nesse domingo pela manhã, belo, bonito, acompanhado de um povo bonito também, né? Aleluia, louvado seja Deus. Você é bem-vindo para junto compartilharmos, celebrarmos ao nome do nosso Deus. Quando o vento sopra, é o título da mensagem de hoje. O vento é uma das forças da natureza mais poderosa. Eu acho que todos nós já vimos algum vídeo, algum filme de um tornado, de um furacão, de um ciclone. Talvez você já perdeu alguma coisa na sua casa com algum vento, com alguma tempestade. E quando a gente se volta para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia usa o vento como uma metáfora para um monte de coisas. E para um monte de circunstâncias inesperadas, algo que acontece de uma hora para outra, tanto algo bom quanto algo ruim. Elias, quando estava escondido na caverna com medo de Jezabel, a Bíblia diz que passou um vento tão forte que fendia as pedras. Foi um caos. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam reunidos depois da morte de Jesus, a sua ascensão no tabernáculo, como um vento soprou sobre ele. E veio o Espírito Santo sobre a igreja. A verdade é que quando a gente olha para o vento como uma metáfora na nossa vida, a gente percebe que a gente passa por situações que, como um vento, e eu não sei se você já caminhou na praia, eu e a minha esposa temos o hábito, cada vez que vamos na praia, caminharmos. E eu me lembro que teve um ano que nós estávamos lá na praia em Santa Catarina, e eu disse, vamos caminhar para aquele lado, hoje é o lado contrário, vamos para aquele lado. E a gente foi. Mas quando voltou, para aí estava uma maravilha. Gente, um cara desse meu tamanho, quando o vento pega a favor, que te empurra, tu caminha 10 quilômetros, assim, sorrindo, nem soa. Mas na hora de voltar foi um horror. Porque primeiro aquele negócio nos teus ouvidos, a orelha já é grande. Então, terrível. Por quê? O vento, muitas vezes, ele é uma oposição. O vento, muitas vezes, te impede. Então, quando a gente olha para essa realidade, hoje eu quero falar para você de como nós aprendemos a lidar com o vento nas nossas vidas. Não esse vento do clima, mas as circunstâncias, as adversidades, as coisas inesperadas que acontecem. Há uns anos atrás, eu e minha esposa, esses dias já mostrei uma foto minha perto do Monte Aconcagua. Fizemos uma viagem de moto ao Chile. E uma coisa interessante, a minha moto era uma Big Trail grande, 265 quilos, sem alforje, sem nada, mais os meus quilos, mais os quilos da Eliane, dava ali quase 400 quilos naquela moto. E quando a gente entrou na cordilheira, gente, pegamos um vento tão forte, tão forte, tão forte, que eu digo para vocês assim, eu não me considero um mau motociclista, né? Então, mas eu disse, vou parar, porque senão vou me desequilibrar. Porque uma das coisas que o vento faz também, ele te desequilibra. Então você está andando, você tem um rumo, você tem um norte, você tem uma direção, mas às vezes os ventos vêm e fazem com que você se desequilibre e você caia, você se machuque, você se frustre. Eu mostrei um videozinho aí, toca o ficha aí para vocês, só para vocês verem uma realidade, que o vento estava tão forte. Esse vídeo é do dia depois que nós entramos. Nós passamos a noite numa pousada bem no meio da cordilheira, e o vento, mesmo no outro dia, estava tão forte que arrancou o óculos da cara da Eliane. Toca a ficha aí nesse vídeo aí. Olha só essa mulher bonita ali. Lá se vai o óculos da Eliane. Um Ray-Ban Fortuna. E aquele modelito que ela está ali, ó, ela está por cima da jaqueta. E olha o barulhinho. Ela me mata quando vê que eu passei esse vídeo para vocês tudo. É isso aí. Os ventos da vida. Talvez você hoje esteja enfrentando na sua vida algum tipo de vento. Talvez um vento que está em oposição
aquilo que você gostaria. Talvez um vento que já te desequilibrou e quando você vê, você caiu fora, você pisou fora, você tropeçou, você quebrou a cara. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 10, o verso 25. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo, o homem e a mulher de Deus, têm um alicerce duradouro. A verdade é que os ventos vêm para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para os crentes e para os descrentes. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quem confia, quem entrega a sua vida a Deus, os ventos vão soprar, mas ele tem um alicerce duradouro. Quais os ventos têm soprado na sua vida nesses dias? Talvez o vento dos conflitos. Talvez o vento do conflito chegou na sua casa, no seu casamento, na sua família, e nos últimos tempos vocês não estão se entendendo mais. Talvez seja com os seus filhos que estão crescendo e você começa a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Talvez você esteja enfrentando o vento de uma oposição de uma hora para outra. Alguém ou muitas pessoas estão simplesmente se opondo, estão simplesmente pegando no seu pé, as coisas não dão certo. Talvez o vento que você está enfrentando seja o vento da tentação. De uma hora para outra, vocês têm dentro de você um desejo, uma pulsão, algo que leva você a fazer, a cometer algo que você sabe que é ruim para você, para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida profissional, mas você está quase no ponto de ceder. Você já percebe-se pensando em algumas possibilidades, você já começa a pensar como seria a sua vida sem a sua esposa, sem o seu esposo, sem os seus filhos, sem esse compromisso, sem isso, sem aquilo outro. É o vento da tentação. Talvez você esteja passando por um vento de uma provação, porque até então você cantava Deus é bom e agora você já não tem mais tanta certeza não. Porque você está enfrentando uma realidade, uma adversidade, um problema. Mas eu quero que você entenda que o vento é uma realidade. E o que todos esses ventos têm em comum? Todos eles são incontroláveis. Gente, nós estávamos ali naquele lugar que vocês viram, quando estávamos dentro de casa, dentro daquela pousada que era uma antiga estação de trem, a gente conseguia ficar protegido, mas quando saímos para fora não tinha como dizer, desliga esse ventilador, desliga esse vento. A gente não sabia quanto tempo ia durar, como ia passar, se ia passar, qual a sua intensidade, porque ventos são incontroláveis. E existem coisas na sua vida, na nossa vida, que simplesmente fogem do nosso controle. Por quê? Porque envolve outras pessoas. Muitas vezes, a gente não consegue fazer com que as coisas mudem porque não depende da gente. Depende de outras pessoas. Porque se dependesse da gente, a gente vai ali e fecha a janela, a gente desliga o ventilador, a gente faz alguma coisa. Mas não depende de nós. São circunstâncias que fogem ao nosso controle. Acabamos de passar por um maior evento climático que o nosso estado, o nosso país já passou. E isso simplesmente fugiu do nosso controle. Eu, muito metida besta, achei que se eu lacrasse as minhas portas até 1,20 m, fechei literalmente, a minha casa virou um estanque até 1,20 m. Achei, a água vai chegar aí 1,80 m, vai ficar uma maravilha. O que eu consegui com isso? A água entrou e depois não saía. Porque deu 3,5 m. Algo que foge ao nosso controle. E como a gente age com algo que foge ao nosso controle? Como eu e você devemos encarar os ventos incontroláveis da vida? A Bíblia diz que aquilo que não tem controle, nós precisamos aprender a resistir. A resistir. A Bíblia diz assim, em Efésios 6, o verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam o quê? Resistir. Peguem a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Porque vão existir ventos, vão existir dias maus, dias ruins. E você precisa estar preparado para resistir. E depois de vocês terem vencido tudo, vocês permanecerem inabaláveis. Por isso hoje eu quero desafiar você a aprender a resistir.
a resistir esse vento de crise, esse vento de conflito na sua vida, nos seus relacionamentos, esse vento de mudança, esse vento de tentação, esse vento de provação, esse vento que hoje está tentando desequilibrar você. É uma doença que você não tem controle, de uma hora para outra você recebeu um diagnóstico. É alguém da sua família, é alguém que você ama, que simplesmente parece que pirou, ficou louco, desembestou, parece que está enfeitiçado. É aquilo que você percebe que foge do seu controle. Porque a gente não consegue controlar como o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo vão agir, reagir, como os nossos filhos, como as pessoas ao nosso lado. Mas a Bíblia diz que nós precisamos resistir. O que significa resistir? Quando você resiste, isso significa que você, apesar do vento, apesar da oposição, apesar daquilo que quer desequilibrar, apesar daquilo que quer lhe colocar no chão, você permanece ileso, você permanece intacto, você permanece firme diante de algo destrutivo, diante de uma força que quer lhe destruir, lhe prejudicar. É isso que significa resistir. Por isso o texto que lemos deixa bem claro: e depois de vocês terem vencido tudo. Gente, é possível com a graça de Deus vencer tudo. Nós podemos aprender a vencer tudo, e o texto diz: e depois de vocês terem vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. O que a palavra está dizendo? Assim como eu, quando entrei na cordilheira andando de moto com a minha esposa, pegamos um vento. E o vento era tão forte, gente, que quando eu parei a moto, eu tive que virar a moto de um jeito tal, porque senão o vento derrubava a moto. E se aquela moto derrubasse, eu não levantava, porque pesa demais. Quando dormimos à noite naquela pousada, eu tive que encostar a moto na parede, para o vento não derrubar a moto. Mas o vento passou, e a moto não caiu, eu fui e voltei, porque estou aqui, vocês estão me vendo? Então a verdade é o que o texto está dizendo: depois de vocês terem vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Deus está dizendo: não importa o vento que você está passando hoje, se você aprender a resistir, isso vai passar, e você vai permanecer de pé. É isso que Deus quer que nós façamos. Você e eu não podemos controlar os ventos que vêm e batem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, mas nós podemos aprender a resistir a esses ventos, a permanecer firmes. E como a gente faz isso? A Bíblia nos dá algumas dicas, a Bíblia nos dá algumas orientações. E a primeira coisa é que se você quer resistir aos ventos na sua vida, você precisa estar conectado. Você precisa pertencer à família de Deus. Gente, Deus nunca quis que você, que eu, que nós vivêssemos a nossa vida, resistíssemos aos ventos sozinhos. Uma das primeiras coisas que Deus diz lá no livro do Éden, depois de ter criado o homem, é: não é bom que o homem, não é bom que a mulher estejam sozinhos. Essa é a realidade. Você precisa de uma família espiritual. Ontem tivemos aqui um evento da Visão Mundial. E eu digo para você, é tão bom pertencer à família de Deus, porque até mesmo em meio a essa realidade, em que enfrentamos financeiramente, materialmente, nas nossas posses, a gente, fazendo parte da família da fé, o Felipe acabou de falar aqui de uma realidade que a vida da sua mãe foi impactada. É bom fazer parte. Às vezes eu ainda vindo para cá falando com a minha mãe e digo assim: existem pessoas, já você passa por algumas casas que as pessoas não voltaram para casa, a casa está ali do jeito que estava. E às vezes a gente diz: por que será? Muitos não têm a quem recorrer. Muitas pessoas nos procuraram porque elas não tinham condições nem de limpar a sua casa sozinha. Então fazer parte da família da fé lhe ajuda a resistir aos ventos da vida. No aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto de necessidades. Mas existe um aspecto que transcende apenas a esses lados. Vejam o que a Bíblia diz em Efésios 4, verso 11. Deus designou algumas pessoas para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê que Deus deu à igreja pastores, apóstolos, profetas e mestres? O texto diz assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo de Deus para realizar a sua obra e edificar, construir, de tal forma que resista, de forma que se estabeleça, que cresça, que progrida a sua vida. E o texto continua dizendo assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então aqui ele vem falar dos ventos e ele diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Eu quero que você entenda que fazer parte de uma comunidade da fé, de uma igreja, estar envolvido, congregando, não vindo a um culto, gente. Fazer parte de igreja não é vir um culto, assistir o culto, não. É você verdadeiramente assumir um compromisso, uma responsabilidade, você se envolver. Isso não só lhe ajuda a vencer os ventos dessas questões materiais que eu falei, mas ele também ajuda você a não fugir da verdade. Porque o texto diz que existem ventos de ensinamentos que são mentiras. E sou obrigado a dizer, tem muita gente que está deixando a sua cabeça ser feita, porque não anda, não comunga, não congrega, não se envolve, não se compromete com a família da fé. Daí ele começa a achar que casamento é meio livre, ele começa a achar que o relacionamento dele é meio livre, ele começa a achar que não tem tanta importância para isso, ele começa a ouvir a voz da cultura, a voz do influenciador do YouTube, ele começa a ouvir o que os amigos dizem, ele começa a ouvir o que o seu coração diz, porque ele não tem ninguém que lhe diga: isso é um vento de mentira, de engano, de uma opinião. Porque, gente, o que tem de gente aí dando opinião e vendendo opinião como verdade, como palavra de Deus. E eu sou obrigado a dizer que nesses anos todos como pastor, muitas pessoas se perderam no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, até na sua identidade. Até na sua identidade. E ele chega a um ponto que ele já não sabe mais se ele é XX ou XY. E sabe por quê? Porque o vento da mentira veio e fez a cabeça dele. E como ele não tinha uma família da fé, como ele não estava debaixo de uma orientação de Deus, a vaca vai para o brejo. Você até pode viver uma vida boa, sem congregar. Você pode até viver uma vida boa, simplesmente vindo aos cultos, pintando de crente, de bom moço. Mas eu sou obrigado a dizer para você que você nunca vai viver a melhor vida que Deus tem para você. A vida que Deus pensou para você, se você não fizer parte, se você não congregar, se você não se envolver, se você não se entregar a uma família da fé. Você vai ser empurrado, o texto usa uma palavra muito clara, empurrado, arrastado, levado de um lado para o outro por qualquer vento de ensinamentos. Por isso, você quer resistir aos ventos? Você precisa fazer parte, congregar. E quando a gente fala numa igreja do tamanho da nossa, congregar é você estar em um grupo de crescimento. Não tem como congregar numa reunião como essa aqui, que tem quase 700 pessoas. Você precisa estar num lugar onde você é conhecido, você é amado. Eles conhecem o seu lado bom, o seu lado ruim. Eles conhecem os seus potenciais, eles conhecem as suas dificuldades, onde você se abre. Então você quer resistir aos ventos. Se conecte à família da fé. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que se você quer resistir aos ventos da sua vida, você precisa praticar a palavra de Deus.
Isso parece uma coisa tão óbvia, mas nós temos tanta dificuldade. Jesus diz assim: toda pessoa que ouve as minhas palavras e as põe em prática, ele será comparado a um homem prudente, a uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Você quer aprender a resistir aos ventos da vida? Não seja apenas alguém que ouça, mas alguém que pratica. O que significa pratica? É obedecer. Gente, se eu contar para vocês a quantidade de pessoas que às vezes vêm pedir conselho, vêm conversar com a gente, e ela chega dizendo assim: até eu sei que não é a vontade de Deus, até eu sei que isso não era o que Deus queria, eu até sei não sei o quê. E eu digo: então o que vem aqui fazer? Tirar meu tempo, roubar meu tempo? Sabe tudo. O que falta? Obedecer. Simplesmente obedecer. Então, se você quer que a sua vida resista, sobreviva aos ventos, você precisa obedecer. A Bíblia diz, Jesus diz assim: os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela resistiu. Por quê? Porque está praticando, está obedecendo. A Bíblia diz assim em João 13:17, Jesus dizendo: agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes. Em outras palavras, vocês serão abençoados se praticarem. Você acabou de ouvir aqui que você deve fazer parte de uma igreja. Você fazer parte, congregar, se comprometer, estar integrado a uma igreja, servir a Deus com seus dons, fazer diferença com a sua vida, estar envolvido. E você diz: legal, bacana, mas você sai daqui, você não está num grupo de crescimento, você não faz parte da igreja, você não se envolve, você não tem compromisso, você não fez nada. O que aconteceu? Você ouviu e não praticou. Não serve de nada. E tem gente que semana após semana, mês após mês, ano após mês, ouve, mas não pratica. Por que a gente gasta dinheiro botando no informativo o esboço do sermão? Porque nós gostaríamos que você levasse para casa e lesse esse negócio, meditasse nesse negócio, porque quando a gente ouve, lê, isso grava mais. Mas vamos ser honestos, tem gente que nem lê esse negócio aqui. Tem gente que nunca parou para repensar, nunca teve um momento na sua casa: sai daqui, cumpri a minha obrigação espiritual dessa semana, já fui no culto, agora chega em casa e liga a televisão no Grenal, nem sei se existe Grenal ainda, mas chega lá e faz: fiz a minha obrigação, bateu o ponto. Ele não reflete na sua vida, ele não reflete o que precisa mudar, ele não reflete o que ele precisa deixar de fazer, o que ele precisa fazer, ele não faz nada dessas reflexões. Daí quando o vento vem e pega o filho, quando vem e pega a esposa, quando vem e pega a sua vida, quando vem e sacode tudo, não sabe resistir. Tiago diz assim: o Evangelho, a palavra de Deus, ela é a lei perfeita. Ela é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem, se alguém lê esse negócio, se alguém se atém a isso, e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tudo. Gente, é tão fácil, é tão bom, é tão claro. Mas tem que praticar. Você quer vencer aos ventos da sua vida? Você primeiro precisa fazer parte, conectar-se à família espiritual da fé. Você precisa praticar, viver a palavra de Deus. E a terceira coisa que a Bíblia diz é que nós precisamos focar, nós precisamos nos concentrar em Deus e na sua grandeza. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Porque, gente, o vento pode ser incontrolável. As circunstâncias incontroláveis, as pessoas incontroláveis, podem as coisas estar fora do meu controle, do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. É isso que a Bíblia diz, que quando nós enfrentarmos as coisas incontroláveis, nós devemos dizer: Deus, eu sei em quem tenho crido. A Bíblia chama isso de adoração. Por isso que alguém já disse: não diga
a Deus que a sua tempestade é grande, e sim diga à sua tempestade: o meu Deus é grande. Olhe para o vento da sua vida e não diga: ah, que vento forte, vai destruir, vai arrasar tudo. Não, diga ao vento: o meu Deus é maior do que você. É isso que a Bíblia fala. Observe o que aconteceu com os discípulos de Jesus em determinado momento. O texto diz assim: eles estavam atravessando o lago de Genezaré, chamado de Mar da Galileia também. E o texto diz assim, registrado por Mateus: e de repente, como sempre, os ventos às vezes aparecem de repente. A gente dorme bem e acorda de manhã com a coisa tudo bagunçada. A gente dorme pensando umas coisas, a gente tem planos, ideias, tem quase certeza, mas quando vê, de repente, levantou-se uma terrível tempestade, com ondas mais altas do que o barco. Mas Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: oh, homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas. E a tempestade passou e tudo ficou calmo. E os discípulos então ficaram admirados. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, se Deus tem controle sobre o vento e o mar, as ondas do mar que são da natureza, não existe nada que Ele não tenha poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. A verdade é que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, um vento contrário, e eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Se Jesus faz parte da nossa vida, se você é um homem de Deus, se você já se posicionou, se você já assumiu um compromisso, se Cristo faz parte da sua vida e está no seu coração, não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho das ondas, não importa a realidade, se Jesus está na sua vida, ela é inafundável. O seu barco, a sua casa, a sua família, o seu lar é inafundável. Porque a presença de Deus, nós podemos não controlarmos as realidades, mas a adoração é uma maneira da gente definir a vela do nosso barco. Eu não sei se você já viu, às vezes os caras andando de kite no mar. Se você já viu aqueles kites de windsurf, uma das coisas que me impressionava é que ele andava para lá, porque o vento estava empurrando para lá, mas daqui a pouco o cara voltava para cá. Mas o vento está empurrando para lá, como é que o cara volta para cá? Porque conforme você ajusta as velas, o vento se torna uma força. Ele se torna um potencial. É isso que Deus está dizendo. Quando os ventos sopram na sua vida, e você tem certeza de que Cristo está no seu barco, a única coisa que você precisa fazer é ajustar as velas. Ajustar as velas é você adorar a Deus. Nesse momento você escolhe, você opta, você decide: eu vou me preocupar, arrancar os meus cabelos, ou eu vou confiar em Deus. Eu vou adorar a Deus. Se eu estou em paz, se eu tenho certeza de que eu tenho Cristo na minha vida, a única coisa que eu preciso fazer é adorar a Ele. Os discípulos acharam que um barco onde Jesus estava presente podia afundar. E ele diz: gente, vocês, não entenderam nada, vocês têm pouca fé. Deus não ia me trazer esse mundo para fazer eu me afogar num barco, num marzinho aí com ventinho, meia boca. Essa é a convicção que a gente teve ter. Por isso, quando os ventos soprarem, se você quer resistir, você precisa, primeiramente, estar conectado a uma família de Deus, a família espiritual. Você precisa obedecer, praticar a palavra de Deus e não apenas ouvi-la. E você precisa sempre focar os seus olhos em Deus, em Cristo e na sua grandeza. E por fim, nunca se esquecer, sempre se lembrar o quanto Jesus se importa conosco.
o quanto Ele se preocupa com você. Nunca se esqueça disso. Aconteceu um outro fato com os discípulos, a mesma coisa, no mesmo lago, atravessando o mesmo barco, no mesmo barco eu não sei, mas no mesmo momento, e houve uma tempestade também. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. Veja o que o texto diz. E durante a noite, enquanto os discípulos estavam no barco, no meio do lago, Jesus estava sozinho em terra. Dessa vez, os discípulos estão atravessando o mar, só que Jesus ficou em terra. E eles estão agora sozinhos, Jesus não está nem dormindo dentro do barco. E o texto diz, mas Jesus, que estava sozinho em terra, viu que os discípulos se encontravam em sérios apuros, remando muito e lutando contra o quê? Contra o vento. Os discípulos encontraram no meio do lago um vento contrário. Encontraram algo que se opunha, algo que queria fazer com que o seu barco virasse, algo que eles estavam se esforçando, remando e não conseguiam sair do lugar. E Jesus viu isso. E por volta das 3 horas da madrugada, Jesus então se dirigiu, foi até eles, caminhando por sobre as águas, e estava se aproximando deles. Gente, Jesus dessa vez não estava no barco. Mas isso não significa que Jesus não estava atento às dificuldades. Que Jesus não percebe. Por isso, para resistir, nós nunca podemos esquecer que Deus se preocupa conosco. Deus se importa conosco. Vejam o que Mateus fala a respeito desse mesmo texto que Marcos registrou. Ele diz assim, então Jesus se decidiu ir até eles, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, Jesus veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. É de noite, vento, ondas, a coisa está tumultuada. Alguns dizem, é um fantasma. Mas Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Eles escutaram a voz de Jesus. E Pedro lá do barco grita, se é você mesmo, então deixe que eu vá até você caminhando por sobre as águas também. E Jesus diz, então vem, tchê. Mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizada e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Porque muitas vezes, eu e você, temos medo diante das realidades e circunstâncias que a vida nos proporciona. Por que que eu e você somos levados, muitas vezes, a não termos fé e temos medo? É como os discípulos. Eles estavam enfrentando ventos e ondas e era noite. Eu não sei você, mas todo filme de terror acontece de noite. Às vezes é até interessante, você está vendo um filme e daí os protagonistas estão andando é de dia, mas vai ver uma cena perigosa, daí eles dão uma voltinha ali no prédio e quando eles chegam desse lado já está tudo escuro. Por quê? Porque é à noite que as coisas ficam feias. É à noite que todo barulho é um ladrão. É à noite que todo gato fazendo barulho é um tigre. É à noite. É à noite. Por quê? Porque você não enxerga. Talvez os seus medos sejam frutos de você não perceber uma saída. Você não perceber uma luz. Você se sente inseguro porque você está no medo, no escuro. E o medo vem e você se sente inseguro. Os discípulos não apenas estavam no seguro, mas o texto diz que eles estavam no meio do lago. Gente, vamos ser honestos. Se der um ventinho e a gente está no raso, que a gente sabe que a gente vai pular e a água vai bater aqui, isso aí é tiro de letra.
Mas agora pular do barco, nadar lá no meio do negócio, lá no fundo, é outra coisa. Porque a gente sabe que a gente não tem fôlego, a gente não tem condições de nadar até a margem, porque estamos longe. E muitas vezes nós sentimos inseguros, sentimos medo, porque nós estamos fora de uma zona de conforto. Algo mexeu conosco. Nós não temos os recursos humanos, nós não temos os recursos materiais, nós não temos os recursos financeiros, e a gente diz como? E o medo vem. Mas não apenas era escuro, eles estavam lá no meio do lago, eles estavam no meio de um lugar onde era impossível nadar. Mas acima de tudo, dessa vez, Jesus não está no barco. Talvez alguém estivesse até dizendo assim, não deviam ter esperado Jesus vir, não deviam ter vindo sozinho, porque da outra vez deu vento e ele estava no barco. A gente se sente enfrentando as coisas sozinho, sem ninguém com a gente. A gente se sente sem apoio. Talvez você esteja hoje enfrentando medo porque você sente que está lutando sozinho por um casamento, por uma família, por uma vida. Você está fazendo as coisas e parece que ninguém entende, compreende. E pelo contrário, são um peso, uma oposição. Talvez é o seu marido que não compreende a crise que você está vivendo. E diz, para com isso, mulher. Pensa assim, passa assado, como se fosse assim fácil. Talvez o seu pai, talvez os seus filhos. Talvez seja como aquela mulher que bateu aqui na igreja e pediu, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não tenho ninguém por mim. Preciso que alguém vá na minha casa e me ajude a arrumar a minha casa. Os discípulos estavam com medo, porque o vento ainda, em vez de estar empurrando eles para a beirada, para a margem, estava levando eles mais profundo. O vento ainda era contrário. E quantas vezes a gente sente medo, porque parece que todo mundo coloca um pezinho a mais sobre a gente. Não existe uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, mas pelo contrário, é aquelas caras e bocas, dizendo realmente, desiste, entrega, não dá, não tem mais jeito. E o texto diz que eles estavam cansados de tanto remar. Gente, eu não sei se vocês já tiveram o prazer ou o desprazer de pregar uma tempestade no mar ou de remar. Mas eu me lembro que quando eu era jovem, eu, meu pai, o meu irmão, e se eu não me engano o Alexandre Girardi estava conosco, e nós fomos pescar, pegamos um barco a remo e fomos pescar aqui numa lagoa em Tramandaí. As mulheres ficaram no campo e nós pegamos um barquinho a remo, emprestado de um cabo, e entramos. E no meio da lagoa deu um vento. E vento em lagoa, a onda de lagoa é diferente de mar. A do mar, ela desce e levanta. A de lagoa, ela vem muito uma acima da outra, assim. É muito ruim. E daí aquele vento e remar. Gente, chegou uma hora que nós não aguentava mais de remar. Não tinha mais ânimo para remar. E a gente viu que não ia conseguir voltar para onde nós estamos. Nós vamos deixar o vento nos levar, que vai dar em algum lugar. Isso aqui é uma lagoa, a gente sabia que era uma lagoa, vai ter uma beirada aí. E foi o que fizemos. Deixa levar até que vai bater na margem do outro lado. E quando bateu do outro lado, nós descemos e puxamos o barco. O tempo todo com água daí pelo joelho, assim. Porque a gente cansou. Os discípulos estão enfrentando um vento contrário. E eles estão cansados, frustrados, porque não deu certo. Às vezes a gente se cansa de lutar por um casamento, por uma família, por uma vida profissional, por uma vida com Deus. Às vezes a gente se esforça tanto, mas nada muda. Parece que o vento não para. E isso nos leva a uma ansiedade, uma preocupação. Talvez essas sejam as razões porque você se sente tão abalado com os ventos que têm soprado a sua vida. Mas eu quero lhe dar pelo menos 3 razões para que você não precise ter medo quando enfrentar o vento na sua vida. Primeiro, o texto diz: e Jesus, que estava sozinho em terra, viu
o que os discípulos estavam passando. Primeira coisa, Jesus nota as nossas lutas. Ele percebe. Os discípulos estavam lá no meio do mar e eles não tinham noção, não tinham compreensão que Jesus estava na margem, mas estava sabendo o que estava acontecendo com eles. Ele não estava alienado. Por isso eu quero que você nunca esqueça disso. Nunca, nunca, nunca se permita não lembrar que Jesus sabe tudo o que você está enfrentando. Cada detalhe, cada circunstância, cada diversidade, Ele tem conhecimento. Porque quando você se esquece disso, quando você não se lembra que Deus não está alienado da sua vida, isso traz a você medo. Você se sente sozinho, impotente diante dos ventos da vida. Mas o texto é bem claro, Jesus viu, Ele sabia. Nunca se esqueça. Porque quando a gente tem isso, essa coisa bem viva, isso alivia o medo. A segunda coisa, ele não apenas viu, mas o texto diz que ele se preocupa. Ele viu que eles estavam lutando, remando, que estavam cansados. Porque existe uma coisa, gente. Ver é uma coisa, se importar é outra. Às vezes a gente se frustra porque a gente percebe que existem pessoas que viram a nossa realidade, mas não se importaram. Quantas pessoas talvez chegaram na sua casa e disseram: "Bah, que trabalhão para botar tudo isso. Bah, como foi o estrago. Bah, blá, blá." Mas saiu dali, não se importaram. Jesus não apenas vê, mas ele se importa, ele se interessa. E não apenas ele vê, ele se preocupa, mas ele vem até nós no nosso momento de desespero. É isso que eu quero que você entenda. Jesus viu o que os discípulos estavam passando. Jesus se importa com eles, e porque se importa com eles, ele vem ao encontro deles. Na hora mais escura da vida dos discípulos, na hora onde o tempo estava contrário, o vento contrário, no momento em que eles estavam sozinhos, porque Jesus não estava no barco, Jesus vai até ele. Jesus não fica na costa dizendo: "Ei, ó pessoal, faz assim, faz assado, vocês não deviam ter ido, vocês não deviam ter feito, vocês pisaram na bola, vocês não têm fé." Não, ele vai ao encontro, ele se importa. Por isso eu quero que você, no meio dos ventos da sua vida, não se deixe tomar pelo vento, pelo medo do vento, pelo medo das crises, porque ele não só se importa, ele não só sabe o que você está passando, mas ele se importa e ele vem ao encontro dos que são seus, daqueles que confiam nele. Porque, gente, o Evangelho é um Deus que se intervém, o Evangelho é um Deus que entrou na história da humanidade e na história da nossa vida. Por isso que o texto diz no verso 21 de João: "Então os discípulos se animaram ao recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual eles se dirigiam." Por isso eu quero dizer para você, para encerrar, você precisa abrir os seus olhos e ver Jesus andando sobre as águas, sobre o vento, vindo ao seu encontro. Você precisa, nesse momento, se lembrar que Jesus se importa, se preocupa. Não se deixe tomar pelo medo. Ele quer que você chegue ao seu destino. Ele quer que você permaneça firme, que você resista. Mas eu sou obrigado a dizer a você que para isso acontecer, você precisa fazer essas 4 coisas que acabamos de falar. Você precisa fazer parte, se conectar à família espiritual da fé. Você precisa obedecer, praticar a palavra de Deus. Você precisa focar na grandeza de Deus. Os seus olhos precisam estar não nos problemas, não no vento, mas na pessoa de Deus. E acima de tudo, você precisa se lembrar que Jesus se importa com você, que Ele se preocupa com você, que Ele se interessa por você. O salmista, no Salmo 104, ele diz assim: "Deus
Faz com que os ventos sejam os teus mensageiros. Deus, fazes que os ventos sejam teus mensageiros. Gente, uma pandorga, uma pipa. Quem já soltou pipa, pandorga? No meu tempo chamava de pandorga. Ela sobe contra o vento. Quanto mais forte o vento, mais ela sobe. Uma pipa, ela não voa no favor do vento, ela voa contra o vento. E quanto mais forte o vento, mais alto ela sobe. Que nós possamos ser uma pipa, uma pandorga, nas mãos de um Cristo, de um Deus. E deixa o vento soprar. E nós vamos subir o mais alto com a graça de Deus. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Existe algum vento que está soprando sobre a sua vida? Talvez seja o vento das mudanças. Talvez seja o vento da tentação que está querendo com que você entre por um caminho. Talvez seja o vento da oposição, do conflito. Talvez seja algo que simplesmente tem te abatido. Mas Deus nos chama a resistirmos. Resistir o vento significa que você vai permanecer ileso, intacto. Não importa a realidade, a força do vento. E depois de você ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Você não vai tropeçar, não vai cair, não vai perder o equilíbrio, não vai ser destruído. Mas para isso, precisamos fazer o que Deus quer que façamos. O que o Espírito Santo falou com você nessa manhã é único e especial. É você que decide. Mas eu desafio você a dizer: Deus, eu decido, eu opto, eu escolho viver e praticar o que Tu queres. Porque eu quero resistir a esse vento. Eu quero permanecer inabalável. E se você quer nessa manhã dizer: Deus, me ajuda, eu quero orar com você. Talvez você esteja como os discípulos, com pouca fé. Jesus acalmou o vento mesmo com pouca fé, porque nós nunca vamos ter fé que chega, mas precisa ter pelo menos um pouco de fé. Talvez você me diga agora: pastor, mas eu já tentei tantas vezes, eu já lutei tanto, eu não aguento mais. Mas você quer dar mais um passo? Você quer permanecer mais uma semana com a graça de Deus? Entregue e confie a Ele os seus medos. Coloque a sua mão sobre o seu peito aí onde você está, eu quero orar com você. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Tu sabe quais são os ventos que estão soprando sobre a sua vida agora, querendo que eles se desequilibrem. Tu sabe, Pai, quais são os ventos que estão querendo que eles, Pai, não consigam caminhar, que se opõem aos alvos, aos projetos, aos sonhos. Tu sabe quais são os ventos, Pai, que estão tentando colocar por terra, quebrar, arrasar, destruir. Tu sabe quais são os medos que eles estão enfrentando agora. Porque Tu não estás alienado, Tu não estás indiferente, Tu continuas sendo um Deus que se importa. Então agora, em nome de Jesus, Pai, traz viva agora na sua mente, no seu coração, de que o nosso Deus quer nos levar a resistir aos ventos, a subir como uma pandorga, como uma pipa, assim como um veleiro, Pai, que ajusta as suas velas, e apesar do vento não desiste. Eu te peço agora, fortalece esses joelhos fracos, fortalece agora essas mãos trôpegas, dá graça em nome de Jesus, e que o teu filho e a tua filha possam descansar na confiança de um Deus presente, de um Deus que não apenas vê,
não apenas se importa, mas que acima de tudo intervém, que vem ao encontro dos seus, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. E eu sugiro que você, durante a semana, relembre os pontos, faça parte de um grupo de crescimento, se envolva, coloque em prática. Porque a única forma de lidar com as coisas incontroláveis é resistindo firmes. E para resistir firmes, só com a graça de Deus. Que Deus vos abençoe até domingo que vem no nosso culto de ceia, às 10 e às 18 horas. Uma boa semana a todos. Olá, eu sou a Priscila.